para vocês, bom dia a todos. O deputado Daniel Silveira está aqui na Superintendência da Polícia Federal desde 1h30 da manhã, foi mais ou menos por volta desse horário que ele chegou aqui. Como vocês falaram, ele foi preso em flagrante em casa, em Petrópolis, na região serrana do estado, e foi trazido em comboio pelos agentes da Polícia Federal até o Rio de Janeiro. A gente tem imagens exclusivas do momento em que ele é levado pelos agentes. A prisão do deputado, como vocês falaram, foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, depois que Daniel Silveira divulgou o vídeo com um discurso de ódio contra 6 ministros do STF, incluindo o próprio Alexandre de Moraes. O deputado também fez apologia ao AI-5, o ato de maior poder repressivo tomado durante a ditadura militar, e defendeu o Supremo Tribunal Federal a abertura de investigação para apurar o vazamento da delação premiada do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Os advogados afirmam que é preciso identificar e punir quem compartilhou com a imprensa a colaboração assinada pelo tenente-coronel com a Polícia Federal. Destaque chegando com a Thalita Almeida. A defesa... Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 30 de janeiro de 2025. São 15 horas. O Blog da Cidadania entra em edição extraordinária com uma notícia importante. Então vamos a ela. Eduardo Bolsonaro, filho 03 de Jair Bolsonaro, está imitando crime análogo ao do ex-deputado Daniel Silveira, que foi preso por tal crime, solto em condicional e preso de novo recentemente. O deputado Eduardo Bolsonaro, citado na delação de Mauro Cid juntamente com Michele Bolsonaro, está cometendo crimes análogos ao do correligionário político Daniel Silveira, ex-deputado que atacou Moraes da mesma forma e atualmente está preso após ser condenado a pena de 8 anos. Tanto Silveira quanto Eduardo atacam pesadamente o ministro com mentiras escancaradas e assim o expõem a risco de ser atacado por um dos malucos que seguem essa família de potenciais criminosos e golpistas. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. E pedimos também a você que, se for de seu entendimento, considere fazer uma doação ao canal para que nós possamos atualizar nossos equipamentos e fazer uma programação melhor para você. E vamos em frente. Em abril de 2022, o deputado Daniel Silveira foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão, quase 9 anos de prisão, por atacar o Supremo Tribunal Federal e, sobretudo, o ministro Alexandre de Moraes, com mentiras, inventando fatos e colocando em risco os ministros, porque eles têm uma horda de psicopatas que os seguem, que têm cometido vários crimes. E esse caso agora se conecta com o filho de Bolsonaro, que você vai entender o que ele está fazendo. Vamos lá. Muito bem. Em setembro do ano passado, a revista Veja divulgou áudios exclusivos de Mauro Cid atacando Alexandre de Moraes. Vamos ouvir para relembrar. Ouvir um só desse áudio já é suficiente. Eles queriam que eu falasse coisas que eu não sei, que não aconteceu e não vai adiantar. Não adianta. Você pode falar o que você quiser. Eu vi isso ontem. Falar o que pudesse. Eles não aceitavam e discutiam. Discutiam que a minha versão não era verdadeira, que não podia ter sido assim, que eu estava mentindo. E eles têm liberdade de ação. Eles já estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Entendeu? É isso que eles queriam. E toda vez eles falavam, mas a sua colaboração está muito boa. Você vai ser... Tipo assim, ele até falou, vacina, por exemplo, você vai ser indiciado por 9 negócios de vacina, 9 tentativas de falsificação de vacina, vai ser indiciado por associação criminosa e mais um termo lá. Ele falou assim, só essa brincadeira são 30 anos para você. Pois é, o que é que aconteceu? Depois desse áudio, em setembro do ano passado, o Alexandre de Moraes convocou o Mauro Cid e para perguntar para ele o seguinte,
Você tem provas disso que você afirmou? Você sustenta o que você afirmou? Porque realmente, se for isso, nós vamos cancelar o seu acordo de delação e fica tudo como estava antes. Só que as provas que foram obtidas, provas que são reais e que foram obtidas graças à sua delação, o que prova que a sua delação não foi forçada, porque você apontou coisas que existiam, então essas provas vão ser usadas. Mas não tem mais nenhum acordo com você e você não precisa falar mais nada. Aí ele voltou atrás e entregou fatos novos para o STF. Muito bem. Depois, o ano passado, quando surgiu a operação contragolpe entre outubro e novembro do ano passado, que prendeu o general Mário Fernandes, descobriu-se a tal operação Punhal Amarelo, Punhal Verde e Amarelo, né, que tinha um plano dos golpistas, a mando de Bolsonaro, de matarem Lula, Alexandre de Moraes e Alckmin. E aí tudo isso tinha sido escondido, porque foi achado tudo isso no celular do Mauro Cid, esse plano Punhal Verde e Amarelo. Aí o Moraes chamou o Mauro Cid e disse: você escondeu tudo isso. Aí o Mauro Cid negociou e entregou o Braga Neto. E deu provas dos crimes do Braga Neto. O Braga Neto foi preso e o Cid foi solto. Agora, na verdade ontem, a revista Veja divulgou mais um áudio do Mauro Cid com mentiras que ele contou, e não se sabe se foi recentemente, mas esse áudio ele cria um problema muito maior, não é? Ele cria um problema muito maior para o Mauro Cid, porque se esse áudio for verdadeiro, o que vai acontecer aí é que o Mauro Cid vai voltar para a prisão por ter falado aquilo de novo. Ele repete as mesmas coisas, diz que não falou a palavra golpe, etc, etc. Muito bem. No domingo passado, no último domingo, o ministro Hélio Gaspari, o jornalista Hélio Gaspari, ele publicou a primeira delação do Mauro Cid, em que ele acusa Michele Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e mais 5 senadores de incitarem o Bolsonaro a dar um golpe, não é? E aí o Mauro Cid, inclusive, pediu para saber quem vazou a delação dele, tal, entrou com uma medida através dos seus advogados, e o fato é que agora o Eduardo Bolsonaro diz que é tudo mentira, que ele não incitava o Bolsonaro coisa nenhuma, Michele também negou, só que agora o Eduardo Bolsonaro desandou a caluniar sem provas o ministro Alexandre de Moraes, a Polícia Federal, o STF, está caluniando todo mundo, está cometendo um crime análogo ao do Daniel Silveira, porque assim como o Daniel Silveira, ele coloca essas autoridades em risco, e o Daniel Silveira foi preso por esse crime. Vamos entender, sem provas, Eduardo sugere que Cid delatou Bolsonaro sob coação, é vítima. Veja o que ele diz. O deputado federal Eduardo Bolsonaro sugeriu, sem apresentar provas, que o tenente-coronel Mauro Cid delatou a Polícia Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro e autoridades do seu governo sob coação e ameaça. O deputado disse que o ex-assessor de Bolsonaro é uma vítima disso tudo. Nesse ambiente todo, o Cid, meu Deus do céu, é pobre coitado. Ele deve estar sendo ameaçado de prender a mulher, o pai dele, afirmou Eduardo em entrevista à CNN nesta quinta-feira. Na delação, o tenente-coronel cita Eduardo e a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, como parte da ala mais radical no entorno do presidente. Cid diz que eles conversavam constantemente com o ex-presidente, instigando-o a dar um golpe. A mulher e o filho de Bolsonaro são possíveis herdeiros de seu espólio político. A menção a Eduardo e Michele se tornou pública na semana passada com o vazamento de um dos depoimentos
pelo colunista da Folha de São Paulo, Hélio Gaspari. O deputado já havia afirmado que o então ajudante de ordens do pai pode estar sofrendo ameaças contra si próprio e contra familiares, novamente sem apresentar provas. Nesta quinta, Eduardo diz que entende a situação sensível pela qual Cid está passando e reitera as acusações. Ele também falou em jogo de cartas marcadas e diz que Cid já passou por situação semelhante anteriormente. Vazou um áudio dele, o Alexandre de Moraes chamou ele no dia seguinte para um novo depoimento, para cobrar explicações, o que ele tinha falado no áudio, em que fala que está sendo coagido num jogo de cartas marcadas. Porém, tudo o que o Mauro Cid falou não reside apenas, minha amiga, meu amigo, não reside apenas nas palavras dele. A lei da delação exige que quem fizer a delação tem que apresentar provas. E o Mauro Cid, tudo que ele disse, ele teve que provar que aquilo que ele disse era verdade, que ele não inventou. Porque senão seria muito fácil. Se a lei não fosse assim, você é preso por alguma coisa, você inventa alguma coisa contra alguém e faz um acordo e sai livre. Não é? Então, quem quer se beneficiar da delação premiada, é premiada por quê? O sujeito, o Mauro Cid, por exemplo, ele ia ficar 30 anos preso, porque ele foi uma das peças mais importantes do golpe. Mas ele delatou o Bolsonaro, delatou o Braga Neto, tanto que acharam com ele a prova de que Braga Neto e o tal Mário Fernandes estavam planejando matar o Lula, Alckmin, Moraes. Não é? Então, esse Eduardo Bolsonaro está cometendo um crime igual de Daniel Silveira e seria muito bom ele abrir o olho, porque o que aconteceu com Daniel Silveira pode muito bem acontecer com ele. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.